e tu serás uma bênção. E todas, ele não disse uma ou duas ou talvez três, ele disse todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti. Isso foi revelado a Abraão, alcançou Isaque e passou pela descendência de Jacó com seus 12 filhos. E ali, depois do encontro que ele teve com Deus, Deus começou, irmãos, a alimentar, e por que não dizer, a sustentar aquilo que havia sido revelado. Os homens aplicavam seus corações em sentir a presença de Deus. Os levitas da casa de Levi, os gersonitas, os coatitas, os meraritas armavam a tenda da congregação, o tabernáculo de Deus. A coluna de nuvem pairava sobre eles durante o dia, para que o sol causticante não viesse tocar na integridade física daquele povo. A mesma coluna de nuvem, porque não era duas, era uma só. Às 5:30 da tarde, ao pôr do sol, aquela mesma coluna de nuvem entrava em estado de combustão e ela acendia uma labareda de fogo. Por quê? Porque segundo a ciência é impossível alguém conseguir atravessar o deserto da península do Sinai e conseguir sobreviver, porque ali durante a noite, depois das 7 horas da noite, chega a 16 graus Celsius abaixo de zero. Isso significa que com meia hora durante a noite naquele deserto, todos iriam padecer, iriam morrer naquele deserto. Mas quem estava sobre aquela nação, quem estava sobre aquele povo, quem estava sobre a descendência de Abraão, era o Deus que criou os céus e a terra. Quem acredita que o Deus de Abraão também está aqui? O Deus que te revelou a promessa, ele tem qualidades que eu e você não tem. Ele é infalível porque nunca falhou. Ele é imbatível porque nunca foi abatido. Ele é invencível porque é general de guerra. Ninguém nunca venceu a ele. Muitos estão dizendo que Deus tarda, mas não falha. Mas isso não existe no vocabulário divino e supremo de Deus, porque Deus não tarda e também nunca falhou e nunca falhará. Ele não manda só nessa igreja que veio adorar, ele não manda apenas no pregador que veio ministrar, ele não manda apenas na cantora que veio adorar, ele não manda apenas no presbítero que veio louvar. Ele é o Senhor dos céus e da terra, porque está escrito no Salmo 24: o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou o mundo sobre os mares e o afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo monte? Aquele que é limpo de mão, é puro de coração, que não jura enganosamente e nem entrega a sua alma à vaidade. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam. Quantos vieram buscar a presença dele? Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Deus se revelou de uma forma tão profunda e grandiosa. Os sacerdotes acordavam de madrugada, erigiam o altar, arrumavam lenha, ofereciam o sacrifício, porque todo adorador não pode entrar no templo sem sacrifício. Eu creio. Glória a Deus, também digo eu. Maravilhoso. Todo servo e servas de Deus que entra no templo
templo, ele tem que apresentar diante de Deus o seu sacrifício. Porém, irmãos, os filhos de Israel haviam rompido a sua aliança com Deus. Os reis haviam quebrado o seu pacto espiritual com Deus, porque pensavam que tinham poder, porque pensavam que tinha a monarquia que passava de pai para o filho ser honrado, porque pensavam que o cetro que estava esculpido de pedras preciosas nas suas mãos era algo sublime que não tirava deles o poder que lhes havia sido concedido, porque andavam com vestes estalares e reais e pensavam que eram superiores aos demais homens de Israel, porque assentavam-se sobre o trono e pensavam que poderiam dar decretos injustos baseados nas suas loucuras e nos seus desvaneios. Mas eu quero te dizer nesta noite, como ministro da palavra de Deus, o homem pode ter coroa, o homem pode ter cetro de ouro, o homem pode ter um trono para se assentar, o homem pode ter um ministério a ser zelado, mas se ele não tiver o principal,